Aí. Eu acho que tá virado. Opa! Aí, agora Ah, sim. é. Mas olha aí, rapaz. Hoje essa internet quebra. Hoje quebra. Não, hoje já tá muito pesado essa internet. Cara, hoje vai quebrar. Se não, se o ciclone ontem não quebrou a internet, hoje a gente quebra. Hoje vai quebrar, hoje vai vir o ventinho. O Hoje Márcio vai uma também tá ao brisa. contrário. Não, tá tudo virado. Velho é brabo. O Velho é uma ciclone virou tristeza, tudo, cara. né? Eu também entrei com a câmera ao contrário. Nem sabia que dava para fazer isso. Assim o cara aprende. Como é que tá, pessoal? Tudo certo aí, cara? Beleza? Tudo beleza, tudo certinho. Tudo Agora, certinho. agora, ilustres aí. Olha aí, cara. Então tá, gurizada. Zé, Márcio, queria agradecer vocês dois, cara, por terem aceitado esse convite e dizer que eu me inspirei, quando a gente tava falando lá, né, na Road Crew, que trouxe na capa o Creatures of the Night, completando 40 anos, né, um guri, entrando recém na puberdade, e o Revenge, que tá começando a infância, né, cara, entrando nos seus 30 anos ali, que é aquela a nem primeira começou infância. A fazer bobagem ainda. Nem começou a fazer bobagem ainda. Nem pode ser preso ainda, né? Fazendo 30 aninhos, né? Se bem que o Revenge realmente já fez 30 anos, né, cara? O Creatures em outubro que faz 40. Mas então, mais uma vez, brigadão, Zé, doutor em Kiss, né? E o Márcio. Que isso? O Márcio fez eu presenciar o primeiro show do Kiss, cara, que eu assisti na minha vida. Os caras quase botaram fogo no colégio. Ele era o Kiss Cove. Era Cove ainda. Eu lembro, cara, eu lembro. Eu só não lembrava da música, cara. Eu não lembrava da música, mas eu lembro exatamente do negócio, lá no ginásio, lá, sentadinho na cadeira, aqueles loucos com bombril tacando-lhe fogo no colégio. Eu disse, meu Deus, pegar fogo essa porra. Mas tinha maquiagem ou não tinha maquiagem? Nosso contra-regra ficou com medo de eu cuspir fogo. Eu cheguei do lado ali, disse, né, me dá o álcool aí que eu vou cuspir fogo. Cara, não, tu vai te queimar. Aí estragou uma parte da pirotecnia do show ali. Cara, eu devia ter 6, 7 anos, talvez, cara. Por aí, eu acho, cara. Não cara, lembro. Esse era um dos troços que eu ia falar hoje, que eu li o Zé botar no Face, né? E ele era um guri, tava lá assistindo o Fantástico, aí entrou o clipe da I Love It Loud, né? Lá em 83, veio pro Brasil. A minha história é igual a dele. Então o Sérgio Mário é de uma outra geração, né? Mas eu vi o clipe também, cara. Mas eu também vi o clipe do Fantástico. O feito dominó, porque aí eu vi aquele Fantástico. E aí teve aquele lance de final de ano no colégio, pô, vamos fazer o Kiss. Eu, uns amigos meus, e aí o Sérgio Mário tava lá, assistiu aquilo ali. Então, é um efeito dominó, né, cara? É uma coisa que vai... Olha só. Tu influenciou esse homem, rapaz. Olha que loucura. Cara, mas eu já falei, cara, o Márcio, velho, o Márcio é meu professor no crime. O Márcio, ele não emprestava disco, não falando de vinil, não é CD. Ele não emprestava disco pra ninguém. É verdade, Bobas? Eu pedia cassetes, eu gravo pra ti a fita. Mas pra mim ele emprestava. Por ele me pediu, o Sérgio Mário emprestava. Eu digo, não, e eu sou responsável por esse cara, né? Então tem que emprestar o troço pra ele. Tem que cuidar. Tá certo. Beleza. Então, gurizada, pra gente começar, vou dar preferência, vou começar com o Zé, depois eu passo pra ti, tá, Bobas? Mas vamos falar um pouquinho de como foi, não como conhecer o Kiss, né? Mas obviamente que eu acho que vai ser a mesma resposta pros dois. Como é que cada um de vocês conheceu, teve contato com Creatures of the Night? Se foi o primeiro contato com o Kiss, através do Creatures of the Night. E eu já vou adiantar aqui, né, que, bom, vocês assistem as lives aqui, vocês sabem que até na última live que eu falei com o Jairo Guedes, do Troops of Doom, Ex-Sepultura, ele mais uma vez confirmou, assim como toda a galera de Minas lá, que se não fosse aquela turnê do Creatures lá em 83 aqui no Brasil, lá em BH, principalmente, talvez a cena de BH não fosse a que foi. Iria existir uma cena, mas não seria a mesma. Graças ao Creatures of the Night. Então, talvez Zé, demorasse um pouco mais, né? talvez não tivesse essa mesma
a mesma, digamos assim, eu digo brutalidade no sentido que o visual do Kiss era bruto. O som não era tanto, Sim. né? Mas o visual, tanto é que as bandas de black metal ali... Por exemplo, eu sei que o Danny Filch, do Cradle of Filth, uma vez perguntaram pra ele uma vez se ele gostava do Kiss. Apesar da resposta dele ser uma merda, né? Mas ele disse que achava o som uma bosta, mas o visual era fantástico. Então o visual realmente do Kiss também influenciou muito o que veio depois, né? Mas vamos começar então, Zé. Zé, tua história com o Creatures. Bom, cara, então, como o Márcio falou, como a gente já falou, como tu falou do Jair Guedes, o pessoal todo que tem a nossa idade, mais ou menos, né, cara? E o Creatures ali, como fala na Road Crew mesmo, ela criou uma nova legião, né, cara, de fãs, né? Não só da banda, como de heavy metal, rock pesado, enfim, todas as suas vertentes ali, a partir da turnê e a partir desse disco, né? Então, o meu primeiro contato mesmo foi, como eu já falei várias vezes ali, foi um misto de susto, de medo e de admiração e de choque por estar vendo os caras na TV num sábado de tarde, né? E por consequência, depois que aquilo ali aconteceu, né, cara, eu enchi o saco da minha mãe e do meu pai porque eu queria um disco do Kiss. E obviamente o mais fácil de conseguir e o que estava em todos os lugares para vender era o Creatures of the Night, porque era o disco novo na época, né? E era que tinha I Love Too Loud, enfim, né, cara? Não ia sossegar enquanto não tivesse aquilo dentro da minha casa infernizando os meus pais e meus vizinhos, né, cara? Então, foi assim, né? E foi através da turnê, de ter visto na televisão e de ter ido atrás, porque realmente, cara, como o Márcio falou, como tu mesmo falou, esse negócio de montar banda, ou banda fictícia, guitarrinha de papel no colégio, sabe, cara, isso aí aconteceu em todas as escolas. Foi muito engraçado porque teve um período, eu acho que durante 30 dias, 40 dias, todo piá da nossa idade que foi fã do Kiss, cara, durante 2 meses, vamos colocar assim. Depois, nossa, cara, alguns... E era uma época, desculpa interromper, mas era uma época que não era fácil conseguir uma guitarra de verdade para fazer uma bateria. Cara, era muito difícil. Então, é o que o Zé falou, nossas guitarras eram madeira e isopor. E a bateria foram os instrumentos da banda marcial do colégio, que a gente pegou o Tarol montou uma bateria ali. Então, era assim, era muito difícil, né, cara? Hoje em dia... difícil. Não, hoje em dia é difícil. Sim. Então é isso, cara. Cara, foi assim, é o que o Zé falou, né? Dos amigos, que todo mundo um dia curtiu o Kiss. O Sérgio Omar conhece, claro que é daqui de São Lourenço, o resto não vai conhecer. Começou a dar I Love Now na Atlântida FM, cara. Inacreditável hoje em dia pensar isso, né? Exatamente. Então, aí um amigo meu, que hoje em dia, cara, deve, sei lá, ouvir pagode ou sertanejo universitário, comprou o Creatures, cara, por causa da I Love Cloud que dava na rádio. O Seine, o Sérgio Mar conhece, teve a Pati Brinqueda de São Lourenço. Hoje, se for perguntar, nem sei se ele sabe a formação do Kiss, mas, cara, aí comecei a ouvir aquilo, em seguida deu toda essa onda aí que o Zé já falou, né? Fantástico, show no Brasil, os caras aparecendo de máscara, já naquela época de máscara, né? Sem maquiagem, mas falando no Fantástico e tal. Então pegou essa febre aí. De costas, né, no Fantástico. Os caras chamam a Globo lixo, né? Mas isso aí a gente tem que agradecer a Globo, cara. Tem que agradecer a Globo por essa vinda do Kiss, né? Os caras fizeram uma puta cobertura na época. Claro. E isso aí influenciou muita gente. Cara, eu separo assim, ó, rock pesado, rock pauleira, que a gente chamam, né, no Brasil, antes e depois do show do Kiss, cara. Desse show do Kiss. Por isso que influenciou a cena de Minas. Eu, lá nos anos 80, eu tinha a Central Heavy de informações, né? Que era uma coisa que saía na Brigade, os caras mandavam cartas, e pelas revistas eu comprava muita revista, muita coisa, né? Não tinha internet na época, eu respondia, os caras queriam saber, fulano. Uma vez até perguntaram, cadê que fim levou o baixista do Metallica, o Ron McGovern, né? O primeiro baixista.
Porra, eu não sabia responder, aí não responde o Magrão, não tinha internet, como é que eu ia saber onde o cara tinha ido parar? Não tinha... Legal é saber que já tinha um antes do Cliff Burton, cara. Isso já é uma grande coisa naquela época. Que a Metal dizia que o Vivian Campbell era uma mulher, né? Isso, exatamente. A mulher, tocava muito a mulher, não sei o quê. Então era umas atochadas assim. Me lembro até hoje da frase, ela é fantástica. Então nessa Central Heavy eu fiz uma enquete lá. Cara, era 80, 90% do pessoal. Qual o seu primeiro disco pesado? Creatures of the Night. Creatures of the Night. Cara, é por isso que eu digo, eu separo assim. Até a gente falou no grupo lá, né, Zé, que antes era um bando de maluco no show do Kiss lá, desdentado. Eram uns mendigos. Os caras cantando. Cara, ver eles cantando I Love It Loud é muito engraçado, cara. Você bota aqui no... sensacional, cara. Quem não teve oportunidade... Quem não teve a oportunidade de ver aqueles vídeos no YouTube tem que ver, cara, porque é uma experiência de vida, assim. Tá? Ao mesmo tempo que tinha aquele pessoal maluco ali que parecia que tava fora do... Cara, tá fora do contexto, né? Totalmente ali, né? Mas tu vê que tem bastante gente já naquela época, cara, e tem que aplaudir muito, assim, porque, cara, tu vê que eram os caras que tinham um total entendimento do que tava acontecendo, né? E, cara, é muito legal aqueles vídeos do YouTube com o pessoal sendo entrevistado ali. E aí foi isso. Então eu acho que... E tem uma coisa, né, cara, na revista, o texto quem fez foi o Dutra, né, o Daniel Dutra, quem não conhece o Daniel do canal Resenhando, né, ele foi muito feliz, tanto no Creatures quanto no Revenge ali, porque ele fez um apanhado, cara, e bem legal, e se a gente for fazer um comparativo, né, são dois álbuns, tanto o Creatures quanto o Revenge, que a gente vai falar daqui a pouco, são álbuns pesados dentro da discografia do Kiss, né, cara? Mas eu confesso que eu acho assim, ó, eu não acho que o Creator seja tão mais heavy metal do que o Lick It Up. Eu acho que eles são álbuns muito parecidos, assim. Eles são discos muito semelhantes, né? Mas como o Creatures veio depois do The Elder, né, cara? Que The Elder é digamos assim, algo a ser esquecido, pelo menos pra mim. Não, eu não esqueço. Não é bem assim, não é bem assim. O The Elder está para o... Veio depois do Killers, né? Veio depois do Killers, e todas as músicas inéditas do Killers era uma outra linha que o Kiss ia seguir, uma linha, vou dizer, manjada, não tão pesada, né? E ali eu acho que a entrada do Kiss nos anos 80 foi traumática, foi meio traumática. Eu acho que nos anos 90 também, depois... Então, eu acho que eles pensaram, porra, vamos pesar. Os dois, eu acredito que os dois discos que hoje a gente vai falar, né? Eles tiveram essa coisa do peso. Pô, gurizada. Eu acho que eles são, apesar da diferença de 10 anos, mas eu acho que eles são meio interligados, assim, cara. Porque nas duas ocasiões que eles fizeram esses discos, que para mim são realmente um dos mais pesados da discografia, né? Eles vêm de períodos em baixa, vamos dizer assim, do Kiss, né? Como o Killers, por exemplo, que tu falou aí, Márcio, ele é uma coletânea com 4 músicas inéditas que, pasmem, né? Vocês sabem disso, são carecas de saber, né? Que ele não saiu nos Estados Unidos, cara. Isso é uma coisa impensável, né? Um disco do Kiss que não saiu nos Estados Unidos, para ver como eles estavam em baixa, né? E ali no Revenge também é a mesma coisa, né? Que eles estavam... a gente já fez hair metal, a gente já fez... A gente ainda não conseguiu chegar no nível que a gente já esteve, então vamos mudar, vamos fazer um negócio mais pesado. Essa é uma saída legal que o Kiss tem, né? Tipo, pô, a gente tá embaixo, então o próximo disco nós vamos sentar o cacete, né? Isso. Legal, mas o Zé tocou num ponto aí, cara, que eu acho que também é bem interessante da gente analisar pelo seguinte. Claro que aqui, né, o Kiss era, digamos assim, entre aspas, uma novidade com a chegada do Creatures of the Night e tal, aquelas máscaras, toda aquela aura de babaquice que se falava dos pintinhos no palco, de adoração a Satanás e não sei o que e tal. E nesse período que o Kiss veio para cá, até o Gene Simmons fala, né? Ele diz, a
a gente estava embaixo nos Estados Unidos, o que a gente faz? Vamos explorar um outro lugar que a gente nunca foi, vamos para a América do Sul. Claro. Tanto é que eles tinham shows agendados na Argentina e acabaram não fazendo naquela época, né? Até, por sinal, cara, eu nem sabia disso, foi na revista que eu fiquei sabendo que ele também, o Kiss, nessa época, em 83, ele teve uma negociação para vir a Porto Alegre. E aí eu não sei porque Sim, cara. acabou não vindo. E é super engraçado, eu confirmo isso, porque eu tenho a memória boa para esse tipo de coisa. E eu sou aficionado por automobilismo, né, também, e na época eu comprava a revista tinha Fórmula 1 e tal, e tinha uma coluna, numa revista chamada Moto Show. Não sei, de repente o Marcos vai lembrar. A última página dizia assim, é uma página de coluna de rock. E os caras falavam, não, mas a gente acha que rock e moto tem tudo a ver. Os caras falavam assim, e aí eles comentavam. E eu me lembro que tinha a data, era 4 de junho, Porto Alegre. Depois de um tempo, assim, que daí eu fui procurar. E realmente, mas esse show nunca aconteceu. E os shows na Argentina não aconteceram por causa da Guerra das Malvinas. Né? Que os caras, só americano não tem nada a ver, mas falam inglês, entendeu? Então... Acho que era da editora 3, a Multishow. E esse amigo que comprou o Creatures antes de mim, né, que me influenciou, entre aspas, ele adorava moto e ele comprava todas as revistas de moto. Então eu tinha Moto Show na casa dele. Massa. Isso aí. O Coluna do Rock, a última página. Falando agora, gurizada, falando um pouco antes da gente falar um pouco mais sobre essa turnê, sobre os shows que tiveram no Brasil, cara, falando do álbum em si, né, do Creatures, que foi o 10º disco de estúdio do Kiss, né, como a gente falou, a gente vinha do The Elder, né, que foi o último de estúdio realmente da banda, que foi um álbum que não vendeu, tanto é que acho que nem teve turnê, né, o The Elder nem teve turnê. Não existe turnê. A única coisa que teve do The Elder é aquela apresentação ao vivo, né, no Friday's Night, alguma coisa assim, que é um programa de TV, e só, né, não tem mais nada. E aí... O Beatles também não vendeu, né, nos Estados Unidos. Ele vendeu nos Estados Unidos, no Brasil. Sim, cara, foi aqui. Pra mim é um puta disco, né? Eu pensei, porra, como assim não vendeu nos Estados Unidos? E no Brasil ganhou disco de ouro, né? Até por isso todo mundo comprou. Todo mundo que tava com um monte de curioso comprou, né? E sim, Sérgio, mano, tu falaste ali antes, eu esqueci de concordar contigo que sim, o Ligue It Up é um álbum, eu acho um álbum gêmeo, é um álbum gêmeo do Creatures. Exatamente. Sim. Só que aí teve o lance promocional de tirar a máscara. Então aí, né, a MTV foi em cima, né? Sim. Os caras tirando a máscara ao vivo na MTV, todo esse lance da publicidade que sempre teve junto com o Kiss, aí o Kiss subiu, né? Isso. Até porque, né, se a gente agora a gente vai falar um pouco do álbum, a gente tem a presença do Vini Vincent nos dois, né, principalmente nas composições, e até uma das curiosidades que a gente tem nesse, ele, digamos assim, ele é o último álbum do Ace, da banda, sim, mas que só tá acreditado e tá na capa, né, porque o Ace não tocou nada, absolutamente nada. Ele não passou nem na porta do estúdio. O Ace não tava tocando na época, pelo amor de Deus. E é super engraçado, cara, que assim, ó, eu sempre achava, né, depois de um tempo, que o Vini tivesse gravado tudo. E depois do advento da internet é que tu descobre caras que tocaram, que é o cara do Mister, que eu não me lembro o nome, um cara chamado Robin Ford, que já tocou até em Porto Alegre, se eu soubesse, eu teria ido no show do cara. É uma guitarrista de blues, são coisas que o cara não sabe. Irmão do Bruce. O Bob, não, o Bob eu acho que não. O Bob no Creatures não. Mas tem os três, é o Vincent Cusano, né, que é o Vini Vincent, né? Esse cara cara, eu não vou chutar o nome porque eu não sei. E o Robin Ford, esse com certeza. Cara, eu vou contar uma relação do Vini Vincent com o Revenge, que eu não sei se vocês sabem também. Agora você falou dele, vocês devem saber, né? Mas depois a gente fala, quando chegar a hora do Revenge, a gente fala disso. Sim.
E aí, cara, esse disco ele foi produzido pelo Simmons e pelo Stanley e por Michael James Jackson, que não é o Michael Jackson, né, cara? Antes que alguém faça a ligação, né? Michael James Jackson. Tem o James no meio para diferenciar. É o pseudônimo do Michael Jackson. E a gente tem aqui, cara, uma outra curiosidade, né, cara, que tem 3 faixas que o Vinnie Vincent participou da composição, né, que é I Love It Loud, que é dele e do Simmons, Still Love You, que é dele e do Stanley, e Killer também é do Simmons e dele. Aqui no Revenge também, né, ele participou, depois a gente vai falar, mas eu acho que são 3 faixas, se não me engano, é um Holy. São 3, são 3. São 3 também, né, 3 faixas, se bem que depois aí teve um probleminha, né, de processo, que depois a gente vai acabar falando. Mas são 9 faixas no Creatures, né, cara? Que ela abre com a emblemática Creatures of the Night, com aquela bateria do Eric Carr, né? Destruindo tudo, aquele peso dele que o cara estreou no The Elder, né, cara? Que era um disco sem peso, pelo menos, né? E o Eric era um cara que tinha a mão pesada, a gente vai ver isso principalmente no Creatures, sentando a mão, né, cara? E já é um cartão de visitas mais do que, digamos assim, autoexplicativo para o que vinha pela frente, porque a gente tem Keep Me Coming, Rock and Roll Hell, que é uma das minhas preferidas, que eu também acho pesadaça, I Love It Loud, e cara, War Machine, que fecha disso para mim, talvez seja um dos riffs do Kiss que eu acho mais legais, assim, eu acho um dos riffs mais legais da carreira do Kiss. E o War Machine... Pode falar, I Love It Loud tava tão manjada que a gente, nesse final de ano da escola, a gente tocou Danger, que foi a segunda que a gente gostava muito, assim, depois da... E uma curiosidade, e realmente o War Machine é a música, eu acho que eu mais gosto do álbum, né? E talvez a maioria não saiba, ela foi composta pelo Bryan Adams, né? Exato. o Bryan Adams da trilha sonora de Robin Hood, né? E outras baladas mais. Não, Zé, o Bryan Adams não é do Rock and Roll Hell? Também. Rock and Roll Hell também. Já existia, né? Já existia. Já existia. Tá, mas eu achei que o Bryan Adams era só no Rock and Roll Hell, que não era no War Machine também. Não, o War Machine também. E é engraçado como é que o Bryan Adams foi parar na composição do Creatures of the Night, né? Eles estavam gravando no mesmo estúdio, né? E tanto que o Eric Carr gravou uma música no disco do mesmo ano, eu acho que é Cuts Like a Knife, acho que é esse o nome do disco do Bryan Adams. O Eric Carr gravou uma música para ele também. Foi uma troca. O Bryan Adams participou do Dr. Feelgood, né? Sim. O Bryan Adams estava no Dr. Feelgood também, fazendo sim. Era metido com a magrinhagem do Hart. E falando agora das faixas aí, cara, eu queria que vocês me citassem as 3 preferidas de cada um de vocês aí. Pô, cara. Uma coisa que eu ia perguntar, não sei se vocês concordam comigo, que a bateria que tu falou do Eric Carr, ela tinha uma pegada e o som meio John Bonham, assim, vocês não acham? Sim, total. Eles trombam, assim, eu acho que os caras pegaram, vamos fazer aquela bateria do LED, assim, pra, né? Sim. Aquele peso. Bateria gorda, assim, né? Seja porrada quando bate, assim, é diferente das outras. Ele botava papel laminado na pele pra dar aquele estouro, pra dar aquele estrondo. Na real... na real, o que falaram já é que foi gravada num hangar vazio e num fosso de elevador. Agora eu realmente não sei, cara, o que é a verdade. Eu já li as 2 versões, né? Num fosso de elevador e num hangar vazio. Essa história de botar papel laminado na caixa de bateria. Essa história eu não sabia, do papel laminado. Lendas do rock. Então tá, cara, vamos lá para a parte difícil, então. As 3 preferidas de cada um de vocês aí. Cara, é difícil. Creatures of the Night eu adoro. Danger, que marcou também na época, como eu já te falei, marcou aquele nosso show, entre aspas, né? Show cover. Cara, por muito tempo, cara, eu adorava Still Love You, cara. Largava nas festinhas, nas reuniões dançantes, pra dançar com as guriazinhas, nós largava Still Love You, porque era longa. Então era legal, tinha tempo de... Dá tempo de conversar bastante. Cara, eu só fui deixar de curtir ela, e aí nós vamos chegar no Revenge,
como a balada que eu mais gostava do Kiss, com a Look at You, Every como é que Time? é? Every Time I Look at You. Que aí substituiu a Still Love You no meu gosto de balada do Kiss, assim. Então é outra coisa que tem relação com o Revenge, assim, que eu acho uma baita balada também. E sabe que Still Love You é uma música que eu do Creatures eu não gosto. Eu gosto dela no acústico, cara. No acústico eu gosto dela. Acho que ali até o Paul Stanley mata a pau naquele acústico ali cantando essa música. Sim, verdade. E as suas três, as minhas três, cara, é Creatures of the Night, né? War Machine e Saints and Sinners, cara, por ser uma música que é a preferida do Eric Carr. Eu tenho uma revista que ele fala, uma entrevista com ele, né, antiga, acho que de 87, que ele fala qual música do Kiss que ele gravou, né, e que eles nunca tocaram ao vivo e que ele gostaria de tocar, e ele fala que Saints and Sinners. Né. Eu, na verdade, cara, eu amo todas elas, né? Adoro todas cacete, assim, Saints and Sinners. Não, mas tem que escolher três. Tem que escolher três. Não tem arrego, tem que escolher três. E a menção honrosa, né, cara, vai pra I Love It Loud, porque é o Marco Zero, é hino, é clássico, entendeu? Até a torcida de futebol canta, né, cara? Então, o que a gente vai fazer? Por que a gente vai... Não precisa falar mais nada, né? Eu seria então I Love It Loud, Creatures of the Night e Danger. Pra mim seriam essas três aí. Com menção pra mim seria Creatures of the Night, cara, War Machine e Rock and Roll Hell. Eu gosto muito do refrão de Rock and Roll Hell, cara. O cara cantar junto, eu acho do caralho, assim, também. Mas o disco todo é bom, né, cara? A música que talvez uma curiosidade bem interessante, cara, falando sobre a Rock and Roll Hell, o Ace, não, como a gente já comentou, não passou nem na porta, né, do estúdio do disco, mas ele regravou ela no disco de covers agora que saiu ano passado. Origins, é o 1, né? É o 1 ou é o 2 que ele gravou Rock and Roll Hell? No 2. Origins 2. É no 2. Cara, ficou legal, aí anos depois ficou legal. Muito engraçado essa Rock and Roll Hell, que anos depois eu fui fazer uma playlist no Spotify lá de rock clássico, né, dos anos 70 lá. Aí daqui a pouco eu tô olhando, não me lembro se é o Foghat que toca. Aí eu comecei a olhar, porra, mas essa aí é Rock and Roll Hell do Kiss. Agora me esqueci a banda, mas é uma banda Overdrive, clássica. É o BTO. Beckman Turner Overdrive. Beckman Turner Overdrive. Aí eu ouvi, cara, essa aí é Rock and Roll Hell do Kiss e nunca foi creditada, né? Nunca soube que era do BTO, né? Estranho isso. O Gene mudou a letra e meio que se adonou da música. Pois mas como isso, né? Estranho. Mas rola uma grana, né? O cara paga. Eu acho que tem que pagar, né? Senão... Ninguém reclamou, né? Se ninguém reclamou, tá bem pago. Com certeza rola. Mas ele não é bom de dinheiro. Ele não ia deixar esse furo aí. Ainda mais o Gene, né? Ainda mais o Gene. E falando agora, cara, 10 anos depois, né, uma história parecida acabou se repetindo, né? O Kiss vinha também de uma fase meio em baixa, se bem que, se a gente for fazer uma comparação, o Hot in the Shade, que eu sei que o Márcio não gosta, é bem melhor do que se a gente for fazer ali The Elder, Creatures, Hot in the Shade e Revenge, né, cara? São situações diferentes, mas o Kiss estava em baixa ainda, né, cara? Por tudo que estava acontecendo no período ali. Eu acho que daí o período embaixo é igual, só que de uma forma um pouco diferente, né, cara? É um embaixo mais em cima, vamos dizer assim. O problema aí é que o Kiss estava bem... eles estavam tentando se achar, e não se achavam. E tipo assim, tinha Bon Jovi, Motley Crue, um monte de banda, Poison, Skid Row, um monte de banda vendendo zilhões, e eu quis vendendo menos que essas bandas que eles influenciaram, vamos dizer assim. Então é super estranho, né? E nesse mesmo tempo, cara,
como é que eles estavam ficando para trás de bandas mais novas que eles. Isso é uma coisa que estava incomodando realmente, né? Porque eu vejo da seguinte forma. Eu adoro todos os discos, Hot in the Shade, Crazy Nights, mas por ser o Kiss, né? Então eles se destacavam, mas nem tanto, porque tinha muita banda fazendo a mesma coisa, então eles não conseguiam se destacar. Então, se tu olhar, tem bem mais pessoas nos shows do Bon Jovi do que nos shows do Kiss, por exemplo, se tu olhar naquela época, né? É uma coisa que o Aerosmith fez muito melhor que o Kiss, tipo, se adaptou ao período ali do final dos anos 80, lançando 2 discos espetaculares, que é Permanent Vacation e o Pump, né? Coisa que o Kiss não conseguiu fazer. O Kiss fez álbuns bons, agradaram os fãs, mas tipo, não estourou como tinha que estourar, né? Então eles estavam tentaram se encaixar num nicho e não deu certo. Pra mim eles ficaram meio caminho. E começou a entrar umas bandas assim, né? Fate No More, o Crash exatamente. Isso. E a gente vai ver assim, ele vinha até como tem ali também, fala na revista, né? O Kiss vinha daquela fase espalhafatosa ali, purpurina, roupa colorida e tal. Isso. E no Hot in the Shade já dá uma mexida. Já não é mais tão aquela coisa, já é uma roupa um pouco mais normal. E aí no Revenge já coloca a jaqueta de couro, já coloca uma bota, já tem o cabelão, já não tá mais com aquele laque. De barba, Exatamente, exatamente. E é super engraçado, cara, porque se pensar bem, é o período que o Gene tá mais deslocado, cara, porque o Gene é o paizão, né, cara? Só que assim é feio, coitado, né, cara? Poxa, não tem como o cara ficar fazendo biquinho e querer ser bonitão que nem o Bret Michaels, né, cara? Ou que nem o Sebastian Bach, ou o John Bon Jovi, não tem como. É um cara de 1,90 de altura, maquiado, com cabelo pudo, horroroso, né, cara? O cara tava muito O máximo que ele conseguiu foi ficar parecido com a Gal Costa, né, cara? E olha, isso não é um elogio, né? Não vai chamar isso de elogio, né? Isso não é um elogio. Eu lembro até de uma... Eu lembro que ele... Eu não lembro se é no Exposed, cara, ou se é no Confidential. Eu acho que é no Exposed. Ou no Close Up. Não lembro agora. Mas que ele fala sobre esse período aí que ele começou a se vestir que nem uma mulher, quase, né? E sempre com aquela roupa colorida, maquiagem no biquinho. Aí ele fala assim, em vez de eu tava virando as mulheres que eu pegava. Ele dizia assim, eu tava virando as mulheres que eu pegava nesse período. Eu lembro que ele fala isso, né, cara? Então aí foi uma mudança meio radical também, até porque, né, cara, a gente vai ver que tanto no... Eu não sei porque eu não li o livro do Gene ainda, mas no livro do Paul, ele fala muito sobre o negócio dos anos 80 ali, que o Paul carregou o Kiss nas costas, né, cara? O Gene queria fazer filme. Isso também é uma parte bem interessante, cara. Que o Revenge é o disco que o Gene realmente volta pro Kiss. E por isso ele se torna um disco tão especial. Porque tanto ali, Animalize, Asylum, Crazy Nights, Hot in the Shade, novamente falando, cara, discos que eu adoro, tá? Só que assim, é outra coisa, né? O Gene tá totalmente fora, cara. Tanto pode ver que tem... No mesmo lugar que eu descobri que o Vinnie Vincent não gravava as coisas, não gravou todo o Creatures, eu descobri que tem baixista ali que gravou as coisas do Gene em todos esses álbuns, cara. Ele só ia pra gravar, né, o vocal e compor assim, tipo, cara, vou botar umas 4 músicas aí só pra dizer que eu gravei, só pra dizer que eu fiz alguma coisa e ganhar os royalties, né? Mas fora isso, cara, pode ver que as composições, né, desses discos, pra mim, cara, é um abismo, assim. As músicas do Gene são só boas e as do Paul são muito boas, é uma diferença muito grande. E no Revenge, não. No Revenge a gente já vê que elas estão no mesmo nível. É quando o Gene volta pro Kiss, cara. Eu acho que aí é o grande diferencial do Revenge pros demais, é que o Gene voltou pra banda. É verdade. Dizem que no Crazy Nights ele chegou com umas músicas lá, 3 ou 4 músicas, e não eram dele, né, cara? Ele deve ter dado para alguém compor, e aí chegou com as músicas lá que o Paul estranhou, né?
E, cara, quem é que fez essas músicas aí? Não foi, não é o teu estilo e tal. Foi bem assim o negócio. E aí a gente chega, falando do Revenge, né, cara, que é o 16º álbum, é o álbum de estreia do Eric Singer, né, cara, que substituiu o Eric Carr, que faleceu um ano antes, né, o Eric Carr faleceu em 91 e o álbum saiu em 92, né. E esse álbum também foi meses, produzido, mais ou menos. Foi pouco tempo, tipo, eu acho que o Eric faleceu em novembro e o álbum é de E maio. o disco saiu em maio. É 6 meses. Maio. 6 meses. É 6 meses, isso, 6 meses. E foi produzido, né, cara, pelo Bob Ezrin, que era o cara que produziu o Destroyer, mas também é o cara que produziu The Elder. Né, cara? São duas nuances diferentes. Mas, cara, não tem nada de nenhum dos dois álbuns, né, cara? Nem do The Elder, nem do Destroyer no Revenge. É um álbum completamente diferente. É um álbum que a gente pode falar que é moderno e que abre, cara, com duas faixas, assim, pé na porta pra mim, que é Unholy e Take It Off. Take It Off é do caralho, assim, eu acho sensacional, né, cara? Cara, e Unholy, cara. É maravilhoso. Unholy, se a gente for ver agora, e a gente vai fazer aquela ligação lá com o Creatures, tem 3 faixas que o Vinnie Vincent participa ativamente aqui como compositor, e Unholy é uma delas. Né, cara, que é um riff muito, muito massa também, assim, o Gene cantando daquele jeito dele ali. É um disco um pouco mais longo. A Just Wanna também é do Vinnie Vincent, exato. E eu acho que a outra é... Heart of Chrome, acho que é. Eu acho que é Heart of Chrome. Agora. Eu tinha anotado aqui, mas eu não tô com o disco aqui. Mas eu acho que é Heart of Chrome. A história é que ele tava processando o Kiss, né? E aí diz que o Gene falou com ele, vem cá, vamos conversar. Cara, em vez de, quem sabe, tu tira o processo e nos compõe umas músicas aí, vamos ver. Daqui a pouco tu ganha os royalties da música, né? E fica tudo uma boa. A história que eu sei é essa. Pô, aí pra mim o cara fez os 2 maiores hits do disco, Unholy e a Just Wanna. O Vinnie Vincent é a maior, como é que diz? Cara, é o maior lamento que eu tenho, assim, cara, porque o cara, ele é fantástico como guitarrista, como compositor, só que o cara é completamente louco, né, cara? O cara não... Perdeu a caixa preta, né, cara? Não, simplesmente desapareceu. Não, e depois esse lance do Revenge, cara, é a realidade mesmo. Ele realmente tirou o processo em troca dos royalties, da participação e tal, só que depois ele processou mais umas 13 ou 14 vezes, cara. É uma coisa absurda. Perdeu todas. Né? Perdeu todas. Até o Gene falou, nunca mais. Nunca mais agora. Persona non grata, em que se refere aqui o tal do Vincent. Atualmente, cover da Roberta Miranda, né, cara? Pra quem não viu ainda, procura imagens do Vinnie Vincent na internet aí, que né, é a nossa Roberta Miranda aqui, cara. Bom, cara, falando Vincent do álbum... Segundo o Gene Simons, ele é o Vincent Cusão. Não é o Vincent Cusão. Por aí. A gente tem 12 faixas, né, cara? Ele é um álbum um pouco maior, né, que o Creatures, assim, se a gente for fazer uma proporção, mas ele tem faixas, assim, icônicas, né? Apesar de ser um álbum também bastante homogêneo, ele tem, como eu falei, as 2 primeiras, Unholy e Take It Off, eu acho que são 2 faixas, assim. Take It Off tem um rifão também foda. E aí a gente precisa também fazer uma citação aqui, cara, que é o Bruce Kulick, né, que até a gente comentou esses dias no grupo ali, que eu acho que pra mim, cara, hoje ele seria o cara que tinha que estar no lugar do Tommy Thayer. Eu sei que o Tommy Thayer é um operário, né, cara, ele é pago pra fazer o que ele faz, mas o Bruce Kulick tinha a personalidade dele, né, cara, talvez ele não se sujeitasse a pintar o rosto que nem o Ace e tal, mas pra mim, eu acho que se a gente... Tirando o Ace, eu acho que é o melhor guitarrista que tocou no Kiss. Eu não sei. Tecnicamente ele é o melhor. Tecnicamente o Bruce Kulick é o melhor guitarrista do Kiss, cara. Não é o Ace. O Ace é o Ace. O Ace não se discute. Mas o Bruce, tecnicamente, o Bruce é o melhor guitarrista. Claro. Esse é. Eu sou suspeito.
suspeito para falar porque eu sou viúva do concordo inteiramente. O Ace é, como diria o dono daquela loja lá de São Paulo, que a gente não fala o nome, mas diz ele que eu vi ele contando uma história isso quando eu fui a São Paulo, que ele estava aqui em Porto Alegre no show de 99, e aí ele estava sentado assim no saguão e tal, e o Ace passou bêbado por ele, segundo ele contando isso, né? E o Ace passou bêbado assim, com segurança e tal, e aí ele chamou o Ace. Ele disse, hey, Mr. Ace, não sei o que e tal. Daquele jeito deles, hey, Mr. Ace e tal. Aí disse que o Ace virou, aí ele virou a camiseta e estava escrito nas costas dele assim, Ace is God. Estava na camiseta do cara da loja. Aí disse que o Ace olhou para ele, fez assim, seguiu andando, né? Nem deu bola para ele, seguiu andando. Como geralmente acontece, né? Ninguém dá bola para ele. Mas seguiu andando. Essa história eu vi ele contar. Essa aí ninguém me contou, eu vi ele contar. Sim, Mas, ele é meio... Não, mas falando do ódio, né, cara? Não, eu ia falar que esses corridão ele costuma tomar mesmo. Eu já ia dizer daquele jeito, hey, Mr. Fulano, Mr. Beltrano, how are you? Meu my friend. A gente tem faixas aqui que se tornaram, assim, a gente não pode chamar de clássicas, mas são hits prontos, né, cara? Que é Unholy, Take It Off, God Gave Rock and Roll to You 2, que é a faixa, assim, que, na boa, cara, às vezes quando eu escuto essa faixa eu me emociono, cara, principalmente naquela hora da pegada, da batida ali. Domino, eu acho legal, até pelo clipe que rolou também. Every Time I Look at You, que o Marcos falou antes como balada ali, cara, muito bonita, muito bacana a faixa. I Just Wanna, que é classicaça, né, velho, que tem aquele I Just, como é que é, no refrão, I Just Wanna Fuck. E aí fica aquele, né, fica aquele F ali, e aí leva para aquela interpretação dúbia ali, que durante muito tempo o cara escuta e fica naquela, né, depois que vem o Forget. E tem Car Jam 1981, né, cara, que é uma bateria, que essa faixa foi gravada realmente em 81, e aí eu fiquei sabendo, eu nem sabia, que o Bruce Kulick, desculpa, o Bruce Kulick regravou a guitarra dessa faixa, né? Que eles tiraram, que era o que o Ace tinha gravado, colocaram a guitarra do Kulick, tanto é que o Ace gravou essa faixa na Breakout do Fearless Comet, né? É o mesmo riff, né? Fearless Comet, é a mesma música, na realidade, né? Só não tem letra, né? Sim. Exato, e o solo, eu acho que o solo da música ali, quando entra o Eric Carr, eu acho que é o solo que ele fez no Brasil, né? Que ele fazia na turnê. Um pedaço, sim. Eu acho que é parecido. Um pedaço que é assim. Muitos anos, a galera das revistas, nos melhores do ano, elegeu o Eric Carr como melhor baterista, né? Em função daquele solo do Show do Rio, que ficou na memória dos Kiss Maníacos por anos e anos, né? Aquele solo ali no tanque de guerra. Pô, aquilo ali é icônico, né, cara? Quem viveu, lembra. Sim. E a gente percebe... Pode falar, Zé. Não, imagina que aquilo... Até hoje eu vejo o vídeo do Rio, no caso, né? Que é o que passou na TV. Cara, parece que volta todo aquele tempo, todos esses 40 anos atrás, eu fico me lembrando, cara, uma criança sentada na frente da TV em estado de choque, cara. O que tá acontecendo, cara? O que é isso, né? Demais. Sim. E um som não péssimo. à toa, né, Zé? O do show do Maracanã era péssimo. Sim. Aquele do Iron também no Rock in Rio, se a gente for ver, o som também é uma merda, né? O som que captaram, que até o Iron lançou no DVD, é uma porcaria. Mas, pra quem não sabe, né, deixar o Zé falar, então, o lance do Eric Carr, né, Zé? Tem uma ligação aí, Eric Carr, Zé Henrique Godoy, né? Tem, né? Tem um pouco. Na realidade, cara, o cara começou eu nem sabia o que era ser baterista ainda, né? E ele é um herói pra mim, né, cara? O cara... Eu ficava... Cara, ele me emociona até hoje. Assim, meu filho, o nome dele é Eric por causa do Eric Carr, né, cara? Então, foi super engraçado eu ter que explicar pra ele... Tá, pai, mas o Eric Carr não é o baterista do Kiss, como assim? Não é o Gato, não é o Peter, não. Peraí, que agora ele já sabe, entendeu, né? Mas quando ele tinha
2, 3 anos, e eu tinha que estar explicando para ele como é que é, né? E, cara, se eu toco bateria hoje, é por causa do Eric Carr também, né, cara? Então, eu acho que todo mundo tem uma leva de bateristas aí, como o Márcio falou, que foram influenciados por aquele solo de bateria no Maracanã, né, cara? Então, é uma coisa... Nós entrou o senhor Guterres ali, ó. Um abraço. Acabei de ver ali. E, cara, se a gente for continuar nesse lance de semelhanças e tal, entre os álbuns, a gente vai ver também, é um álbum pesado, assim como foi o Creatures, né? Se a gente fizer aquela relação do álbum que veio antes do que aconteceu agora. E, né, cara, o Revenge rendeu a turnê do Alive 3, né? Que é esse aqui, o Alive 3, que, por consequência, veio ao Brasil. Né, cara? Foi o disco de estúdio que trouxe o Kiss novamente ao Brasil. Foi aquele Monsters de 94, né? Foi o Monsters de 94 que eles tocaram Tem Máscaras, que é o show que tem, eu acho que é no Confidential, eu acho que tem esse show. E o Kiss Solo de 3. Não, isso. O Kiss Solo de 3, isso. Como bônus. Isso. O palco da Hot Tour, né? Isso mesmo. Isso, tinha até a estátua da Liberdade, tinha no palco, isso. Né, cara? Isso. A pirâmide do Rock in the Shade. Isso, exatamente. E até vou mostrar aqui, me exibir um pouquinho, ó, o meu autografado pelo Eric Singer e pelo Bruce Kulick, ó. Aí, ó. Me exibi um pouquinho. Mas não fui eu que peguei o autógrafo, esse aqui eu consegui com Batalha, cara, mas tá autografado aí. Show de bola. Agora falando então, cara, mais propriamente do Revenge, né, cara? Quando vocês ouviram, né, por exemplo, a gente sabia ali que teve o Hot in the Shade, tá? O Márcio eu sei que não gosta do Hot in the Shade, apesar de ter uns maiores clássicos do Kiss ali pra mim, que é Hide Your Heart, que eu acho sensacional, é uma faixa que não pode faltar. E aí, lá na época do Creatures teve o The Elder. Mas assim, como é que vocês receberam, cara, quando vocês ouviram o Revenge, nessa, digamos assim, nessa transição do Hot in the Shade pro Revenge? Como é que foi para cada um de vocês ouvir esse álbum? Vai dizer, Márcio? Então tá. Cara, na realidade, eu me senti surpreendido e de uma maneira positiva, né? Porque já nas fotos ali da promoção, quando começou a aparecer alguma coisa, eu digo, opa, os caras não estão um pouco mais, tão diferentes, né? E, cara, isso. Já tava num lance bem mais pesado, né, cara? O próprio Skid Row ali já tava numa linha mais Pantera, né? Enfim, aquela coisa dos anos 80 ali do hair metal já não tava já tava morrendo, vamos dizer assim. E eu quis ver com o visual e com um som bem mais pesado, né, cara? Então, me remeteu bem, assim, a um ano, até a última live que a gente fez lá dos anos perdidos, a década perdida, né? A gente citou o Revenge, né, cara, que é uma ilha, assim, de bom gosto musical, vamos dizer assim, se bem que em 92 ainda tem muito disco bom, isso que eu queria dizer, né? E o Revenge, cara, quando eu escutei, eu fiquei muito satisfeito, assim, porque ele tinha a pegada hard rock, em músicas como Take It Off, mas era diferente do Hot in the Shade. Eram músicas que tu imaginava, assim, o Hot in the Shade, talvez por isso até o Márcio não curta tanto, são muitas músicas, são 15 músicas. É um disco muito extenso. Ele é muito longo. Se ele tivesse 10 músicas, eu acho que ele seria melhor reconhecido, vamos dizer assim, né? Outra coisa, a diferença do som, cara, da produção do Revenge pro Hot in the Shade é um abismo também, cara. É tudo bem timbrado, tudo muito pesado, tu escuta todos os instrumentos muito bem, cara. Tá certo que é o Bob Ezrin, até uma palhaçada o cara ficar falando do Bob Ezrin aqui, né, cara? O cara é uma lenda, né, cara? O cara, então... Mas... Então, quando eu ouvi, eu fiquei surpreendido positivamente, cara. Eu digo assim, pô, algo vai ter que acontecer com o Kiss, cara, porque esse disco aí vai ter que acontecer, porque ele é muito melhor que os demais, que os anteriores, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos a pegada é outra,
né? E é o que aconteceu mesmo, veio o tão sonhado a Live 3, que até então eu sempre pensava que, como tinha o 1 e o 2, pô, os caras nunca fizeram 3, veio a Live 3, né? E esticou a ponte para o que veio daqui a 4 anos ser o retorno das máscaras, né? Da formação original. Para mim é o retorno do Kiss, cara, o Revenge é o retorno do Kiss. Concordo inteiramente, cara. E como o Sérgio Omar falou, né? Eu tava numa fase ali, 92, eu já tava numa fase mais trash, assim, de ouvir mais trash. Então, o próprio Hot in the Shade me decepcionou um pouco. Então, né? Então, pra mim, foi maravilhoso, né, cara? Ouvir Unholy, assim, do nada, assim, surgir, né? Ver o clipe, ver os caras vestindo Denim and Leather, né? Que é a música do Stack, né? E, cara, e as músicas falam por si mesmo, né? Eu concordo, eu acho que se o Hot in the Shade tivesse menos músicas, ele seria melhor. E a produção foi uma coisa que eu não gostei mesmo. Eu acho que daqui a pouco eu tenho uma ideia errada do disco, porque eu achei muito ruim a produção. E além da produção, eu vou te falar uma coisa, eu não tenho conhecimento técnico para falar isso, mas eu acho que tem a ver, tá? O Hot in the Shade, cara, ele é lançado em vinil no Brasil. O vinil brasileiro sempre foi uma coisa que ficou abaixo do americano, né? Tanto que tem discos aí, por exemplo, o Doc and Back for Attack, cara, ele tem 2 músicas a menos o LP nacional, porque não cabia tudo no vinil nacional. E o Hot in the Shade, eu tenho a impressão de que, por ser o Kiss, eles tocaram todas as músicas para dentro do LP. E além da produção já não ser grande coisa, cara, a cópia nacional, chegou primeiro para nós em LP, né, em vinil, cara, tornou o som abafado e muito ruim de escutar, cara. É muito ruim. Eu me lembro que depois quando eu consegui o CD, cara, eu digo, nossa, mas tô ouvindo coisas que não dá pra ouvir no LP nacional, né, cara, que eu não ouvia. Também isso ajuda. Não, e como não, mas o Revenge é bem superior, com certeza. O Revenge é muito superior. Como o Zé já fez eu reconhecer, que agora eu estou ouvindo mais o solo do Peter Criss, e já estou mudando meu conceito, né? Eu acho que está na hora de eu dar uma chance pro Hot in the Shade. Ouvir, botar no hora, faça isso. Passou da hora, eu acho, hein, cara? Passou da hora de dar uma chance pro Hot in the Shade. O Hot in the Shade é um disco bom, cara. Forever eu vou pular, porque Forever eu não consigo ouvir, cara. Não sei se foi porque foi da novela. Cara, eu acho tenebroso. Forever, eu acho que tem... Não, é bonito, tem que ter mais amor nesse coração, cara. Tem que ser muito romântico. Radical. Tá muito radical, Márcio. Então, cara, 3 músicas aí, galera, pro Revenge, pra cada um aí. Sei que tem músicas a mais, né? Só não vale citar Cardian 1981 ali. O resto tá valendo, são 11, então. 3 faixinhas aí pra dar destaque. Vamos lá, então, vou nas clássicas. I Just Wanna, Unholy, foi aquele impacto, né? I Just Wanna, que é bem hard, como o Zé falou, que é um exemplo de hard rock. E, cara, como o Sérgio Omar falou também, God Gave Rock and Roll, não tem como não se emocionar. Essas 3 aí, pra mim, não tem. Eu vou de Unholy, né? I Just Wanna, e vou num lado B total aí, que é para ajudar o patrão, como se ele precisasse, a Spit. Spit é legal, cara. Spit é foda demais, cara. Cara, é difícil escolher 3 aí, cara, porque Unholy é difícil deixar de fora. Take It Off eu acho um bocão daqueles fudidos, assim, cara, ficar na porta. I Just Wanna é impossível também não citar, cara. Acho que essas 3, bem que tem... Tem que ser 3. Então tá, então é Unholy, God Gave Rock and Roll to You e I Just Wanna. Essas 3 aí. Mas eu acho que eu troco Unholy por Take It Off. Take It Off, God Gave Rock and Roll to You e I Just Wanna, cara. Eu troco. Tá bom. Aprovado. Então tá, gurizada, eu acho que mais ou menos era isso. Queria que vocês resumissem então aí, cara, pra vocês, o que significou os 2 álbuns aí, tanto o Creatures quanto o Revenge, pra gente encerrar aí e já fazer as nossas despedidas. O que representa, Zé? O Creatures, Revenge, eu não vou perguntar o Kiss, porque aí
É brincadeira, né? Mas o Creatures e o Revenge. Cara, o Creatures, pra mim, como eu sempre falo, né, é uma pedra fundamental, né, cara, da minha coleção, da minha vivência, de tudo, cara, entendeu? Então, caso eu tivesse ido andar de bicicleta ou jogar bola naquela tarde de sábado que passou o show do Kiss gravado na Globo, talvez a gente nem se conhecesse, cara. Imagina isso, né? Vai meus outros amigos, tudo, cara. Então, o Creatures é o começo de tudo, assim, né? E a pedra é fundamental. E 10 anos depois, o Revenge, cara, ele é o disco que coloca o Kiss no lugar onde eles nunca deveriam ter saído, né, cara? Uma banda de máxima importância e influência, e uma coisa que é legal, cara, que a gente não falou, e na minha opinião, claro, né? A partir do Revenge, cara, as pessoas e outros músicos dos anos 90, eles começam a citar o Kiss como influência, sem ter aquela vergonha. Ai, não, mas eu gosto de Black Sabbath e Iron Maiden. Ah, não, Kiss é coisa de, sei lá, né? Kiss é coisa de... Entendeu? E aí, vê ali caras do Morbid Angel, caras do metal mesmo, cara. Os caras, porra, os caras do Anthrax são fanáticos. Os caras do Anthrax são fanáticos, né, cara? Os caras falando, os caras chegando dizendo, não, a gente é fã do Kiss, cara. Sabe? Então o Revenge marca isso também. Porra, Pantera, tá louco? Pantera, absurdo. Os caras eram... Isso, então, cara, o Revenge é o disco que coloca o Kiss no lugar, assim, né? No lugar onde eles nunca deveriam ter saído. Frase bonita, Zé. Tô espiado, né? É o frio, é o frio. Cara, o Creatures eu nem preciso falar, né? Tipo, é o primeiro Kiss a gente jamais esquece. E foi o meu primeiro disco de heavy metal. Depois veio Van Halen, 1984, Scorpions, depois veio Twisted Sister. Mas o primeiro, nem preciso falar, né, cara? Aqui, ó. Antes do show do Kiss, agora de Porto Alegre, eu pensei, porra, vou ter que colar uma camiseta do Creatures pra ir nesse show, né, cara? Já que é o último show do Kiss, vou ter que ir com o primeiro vinil do Kiss. Aí pensei, pô, que massa, achei no Mercado Livre lá, tipo, pô, ninguém... Cara, cheguei lá, tinha umas 200 dessas, eu acho. Cara, todo que eu passava, o cara com a mesma camiseta. Eu digo, puta merda, podia ter ido com essa aqui, né? Que é do show de 99. Pô, eu fui com essa aí, cara. Eu fui com essa aí. Cara, a minha tá nova, parece que saiu da loja agora, né? Tem 99, tem 20... A minha tá nova, a minha tá nova e tem uma história super engraçada, cara. No dia do show de 99... Mas é impróprio, não posso contar. Não, eu fui comprar... Não, essa hora não dá. Eu fui comprar a camisa, cara, e não tinha mais no fim. Né? E aí o meu amigo, o Marcelo Russovski, lá, o batera fundador da Panic, cara, ele foi embora para Portugal e me deixou essa camisa de presente faz uns 3 anos, cara. Pô, beijo pro Marcelo. Mas já fui com a camisa no show, cara. Pô, demais, assim. A camisa tá zero, tá nova também. Cara, eu tenho olha uma aqui, história ó, também. A capa do Creatures com o Vini. Não sei se vocês já tinham visto a capa do Creatures com o Vini. Sim. Eu não tinha visto ainda, cara. Muito show. Cara, então é isso, né? É isso, queria agradecer de novo, gurizada. Vocês dois por terem aceitado o convite pra gente trocar essa ideia, falar de Kiss, né? Sempre é bom, cara. Estamos sempre aí. Lembrar das origens, né, cara? Contar as histórias aí que a gente tem com... Sempre tem aquela história, né, velho? Que a gente que é faz lance do rock metal, a gente sempre tem uma história meio, digamos assim, afetiva com determinadas bandas, músicas ou discos, né, cara? Que acho que outros estilos talvez não tenham. Né, cara? Isso acaba sempre reforçando quando a gente conversa, assim, uma história lembra a outra e volta daqui, volta dali, já tá falando da camiseta, daqui a pouco a gente já tá falando de outra coisa. A gente tá entre gremistas aqui, né? É que nem a Batalha dos Aflitos, todo mundo tem uma história para contar. Ah, com certeza. Com certeza, é verdade, cara. Sempre, todo mundo sabe onde é que tava naquele momento. Então, Zé, Márcio, brigadão, cara, e a gente segue conversando lá no grupo lá. Valeu mesmo, todo mundo que assistiu aí também.
Grande abraço aí, cara. Obrigadão, né? Valeu. Pô, cara, não me convidaram para essa live, eu ia cortar relações contigo, né? Te convidei antes disso. Convidei antes de saber disso. Abraço, cara. Beleza. Valeu, abração para todo mundo.